A minha família sempre foi muito grande e muito unida, né? Só que essa união não funcionou pra mim. Ao decorrer da história, vocês vão entender por que essa união não valeu pra mim, tá? Então, essa família, a minha família sempre foi muito grande, né? Como eu falei, sempre foi muito protetora. Só que sempre foi muito de se meter, sabe, na vida de todo mundo, de todo membro, todos os membros da família, se metia demais, dava muito pitaco. Uma parte da família morava toda junta, numa casa só, sabe? Isso era mais fácil de dar pitaco na vida dos outros. E eu ficava muito chateada com isso, gente, porque apesar de eu ser uma menina ainda, na altura, eu me incomodava, porque eu não podia fazer nada, gente, que eu queria, nada. Eu sempre tinha que dar satisfação para os mais velhos. Sempre. Eu não podia fazer nada que eu queria, que fosse da minha vontade. Eu lembro que eu tinha uma colega de classe que ela vivia me chamando para conhecer a igreja dela. E nesse dia eu resolvi conhecer, né, o que é que tem de mal ir numa igreja. Então eu não pedi autorização para os mais velhos, simplesmente eu fui. Uma prima minha me viu entrando nessa igreja. Pra quê? Foi logo correndo contar pra família. A família toda ficou sabendo. A minha família, gente, ela tem um problema muito sério. Elas têm os próprios costumes delas. É a própria tradição. Então, elas não suportam de jeito nenhum se você quiser seguir outra tradição. Não, inadmissível, inaceitável. Você tem que seguir os costumes e tradição da minha família, né? No caso, minha família. Então, eu não podia ser de outra religião, né? Eles, assim, não são muito religiosos, não gostam muito de religião, então me proibiram de ir nessa igreja. Ok, acatei, né, as ordens. E o tempo foi passando e sempre assim, sempre tendo que dar satisfação, sempre tendo que consultar eles primeiro para eu poder fazer alguma coisa, né? Era sempre assim. Quando eu já tinha 16 anos, a família do meu avô, no caso o irmão dele, foi nos visitar. O irmão dele, a esposa, e ele levou o filho, né? O irmão do meu avô levou o filho. E até então, assim, eu nunca vi ele pessoalmente, né? E eu gostei muito do Augusto, o filho do irmão do meu avô, né? Gostei muito, a gente se identificou, a gente começou a conversar. E o irmão do meu avô começou a falar muito bem do Augusto, começou a falar que ele era um menino muito responsável, que ele era novo, mas ele era trabalhador, já tinha o próprio carro e não sei o que, sabe? Começou a falar um monte de coisa, né, do Augusto. E eu, sabe, voando nisso tudo, não entendendo nada, gente. Eu tinha 16 anos, eu era muito criança ainda, né? Eu tinha cabeça de menina ainda. Então, eu e Augusto, a gente começou a conversar. E toda vez que eles iam pra nossa casa, eu e o Augusto nos dávamos muito bem, conversávamos muito. Até que um dia os meus pais chegou pra mim, perguntando se eu gostava do Augusto. E eu falei, normal, né? Ele é meu parente, eu gosto dele, né? E, assim, acho legal, mas a gente é só amigos. E os meus pais não tocaram mais nesse assunto. Passado um tempo, o Augusto volta com a família dele. E de cara, assim, na frente de todo mundo, o Augusto me pede em noivado. Assim, do nada. Logo em noivado. Não foi nem em namoro, foi em noivado. E a família toda feliz, sabe? Contente. E eu, gente, eu gostava do Augusto, né? Mas não era sentimento romântico. Então, eu acabei dizendo sim, né? Até mesmo para não passar vergonha, porque tava a família toda com aquela expectativa, então eu não queria passar vergonha, né? É o que eu pensei, gente. Então, eu aceitei noivar com Augusto. Começaram os preparativos, né? Demorou, acho, cerca de 6 meses, tudo. E a gente casou. Sim, gente. Eu tinha quase 17 anos quando a gente casou. Ai, meu Deus do céu. Aí, gente, o Augusto era maravilhoso. Assim, na frente dos outros. Na frente dos outros, o Augusto era maravilhoso, era incrível. Mas pra mim, quando eu e ele estávamos sozinhos, ele era terrível. A gente vivia brigando, o Augusto vivia me humilhando, o Augusto vivia falando as coisas comigo. Teve uma vez que o Augusto, ele me queimou com a frigideira. Só porque eu queimei os ovos na mão. Ele bateu assim a frigideira quente na minha mão e me queimou.
frigideira tava quente, tinha acabado de fritar os ovos, sem querer queimei os ovos. E ele bateu com a frigideira na minha mão. Eu fiquei com vontade de falar pra minha família, porque na minha cabeça, na minha família é super unida, super protetora, mexeu com um membro da família, mexeu com todos, né? Só que aí eu fiquei pensando, não, mas eles são loucos pelo Augusto, eles eram malucos pelo Augusto. Então eu tinha medo deles não acreditar em mim. E o Augusto sempre falava isso pra mim, sempre deixava bem claro que eles não iam acreditar em mim. Aí o que aconteceu? Não contei. Aí os meus pais viram o meu machucado na mão, perguntaram a mim e o Augusto me atropelou, não deixou nem eu falar, foi logo falando, ela foi um acidente, ela acabou se queimando, fritando os ovos. Eu disse pra ela tomar cuidado, sabe? Cara cínico, gente, cínico. E a minha família acreditou no Augusto e mais uma vez não tive coragem de contar. Só que teve um dia que eu não aguentei e contei tudo pra família. A família tava reunida, babando lá o ovo dele. Eu peguei e contei tudo. Eu disse, gente, ele não é o que vocês pensam. Eu falei tudo, arregacei tudo. E a família ficou assim, sabe? Achando estranho. E ele, nessa hora, começou a dar uma de vítima, começou a chorar. Começou a falar pra mim, sabe? Gente, a Globo tava perdendo ele. Tava perdendo. Ele começou a encenar. Chorar, por que você tá fazendo isso comigo? Eu sou tão bom pra você, eu faço de tudo por você, eu te amo, sabe? Chorando. E meu avô começou a me xingar. Você tem que ser mulher de verdade. Você tem que aprender a ser mulher. Você é uma criança. E não sei o quê. A família toda ficou contra mim. Fui pra casa murcha, gente, murcha. Mas nesse dia eu enfrentei o Augusto. Eu falei pra ele, olha, se você encostar um dedo em mim novamente, um dedo em mim sequer, não pense que eu vou procurar mais minha família, não. Vou não. Agora eu procuro a polícia. E eu enfrentei, gente, ele, porque eu tava saturada já. Aí ele diminuiu, né? Ele parou, mas ele continuava me humilhando. Era um pé de guerra dentro de casa e tal. Eu continuava estudando. Porque meus pais queriam que eu continuasse estudando, né? O Augusto não queria, mas a minha família disse que queria, né? Então, a família se metia se mete na vida de todo mundo, até quando é casado, né? Então, a família disse, não, ela vai continuar estudando sim, né? Então, eu continuei estudando. E na cantina, tem uma cantina na esquina da escola, que ficavam uns carinhas lá, né? Zoando, fumando. E sempre que eu passava, um deles falava, ô novinha, ô lá em casa, sabe? Ficava tirando onda. E teve uma vez que eu parei e, sabe, comecei a retribuir a zoação. E ele começou a falar, gostei de você, gata, não sei o que, né? Então a gente começou a conversar. De cara ele pediu meu WhatsApp, sem pensar duas vezes eu dei. Então a gente trocou contato, né? E a gente começou a conversar. Eu sempre conversava com ele na escola. Sempre conversava com ele na escola. Então, com o tempo, eu acabei desabafando pra ele tudo que eu passava, tudo que Augusto fazia comigo, a história da minha família. E ele falou assim, olha, gata, se você quiser, você pode morar na minha casa. E eu, gente, sem pensar duas vezes, a louca eu fui pra casa dele. Da escola, fui pra casa dele. E quando eu cheguei na casa dele, gente, eu levei um susto. Porque não era, assim, na minha cabeça não era uma casa, sabe? Era um barraco todo sujo. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, onde foi que eu me meti? Mas eu tinha que ficar lá, eu não podia mais ir embora. E nisso, a minha família louca, desesperada, me procurando, né? Até que um dia, o meu avô me achou, foi atrás de mim, mobilizou tudo, foi atrás de mim, me encontrou, saiu me arrastando, me xingando de tudo que era nome, perguntando por que eu tinha feito aquilo. E o Augusto lá, você é uma safada, não sei o que, tava com esse homem. E a família toda me xingando. E eu implorava, pelo amor de Deus, a polícia tava junto, tá? Porque eles levaram a polícia. E eu implorava, pelo amor de Deus, pra não me levarem pra casa. Eu implorava a polícia, não me leva pra cadeia, mas não me leva pra casa. Então, foi todo mundo pra delegacia, né? E lá, eu contei tudo que o Augusto me fazia. Tudo, 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 tudo. E o Augusto, você é uma louca, eu não faço isso com você, você é uma desequilibrada. Típico, né? Colocando a culpa em mim. Aí, gente, acabou que a própria família do Augusto, né? Quando soube de tudo que estava acontecendo, a família não queria mais que o Augusto ficasse comigo. Porque a família do Augusto era, né, o pai do Augusto, irmão do meu avô. Então, né, da mesma família, dos mesmos costumes.
Então se mete mesmo. Então ele pegou e falou assim, que a família dele falou que não queria mais ele comigo. Que não queria, que eu era uma safada, uma descarada, que eu fugi com outro homem, que eu tava na casa, no barraco de outro homem, que eu era uma desequilibrada, começou a falar um monte de coisa, que eu envergonhei a família. E nisso, gente, sempre falando que eu envergonhei a família. E o Augusto acabou, né, obedecendo uma família e me deixou. Eu dei graças a Deus por isso. Graças a Deus. E em casa, gente, todo dia meu avô falava, você é a vergonha da família, você é a vergonha da família. E eu falava, e eu comecei a enfrentar. Se eu sou a vergonha da família, então eu vou embora. Porque eu que vou ficar aqui? Comecei a arrumar minhas coisas e ir embora mesmo. As minhas tias e a minha mãe não deixou, porque falou, vai ser pior ela na rua, vai ser pior, que essa menina faz coisa que não presta, começa a fazer coisa que não presta, vai envergonhar mais ainda, não deixaram eu ir embora, né? Fiquei. Hoje, gente, eu tenho 24 anos, eu não moro mais na casa deles. A partir do momento que eu consegui um emprego, que eu via que eu conseguia pagar meu aluguel, um aluguelzinho, que eu conseguia me manter sozinha, eu saí de casa, gente. Não pensei nem duas vezes, saí de casa, entendeu? Não quis mais ficar lá. Datas comemorativas, né, que a família toda se reúne, faz aquele festão, me liga, entendeu? Pra eu me reunir, eu não quero, gente, sabe? Eu peguei um ranço da família. Assim, eu não odeio, mas eu tenho muita mágoa de tudo que aconteceu, que eles não acreditaram em mim. Eles dizem que agora acreditam, que acreditam em mim, mas, gente, não quero mais conta com essa família, porque essa família se mete muito na vida da pessoa e eu sempre quis viver a minha vida. E eu tô muito bem sozinha, muito bem mesmo, sozinha, trabalhando e muito feliz. Então, amores, o que vocês acharam dessa história? Meu Deus, que confusão. Deixa aqui embaixo a opinião de vocês sobre a história. Se vocês também gostaram da interpretação, tá? Curta, comenta, compartilha, tá? Essa é uma história, deixando bem claro, essa é uma história baseada em fatos reais, tá bom? Então deixa aqui a opinião de vocês. Deixa o like, não esquece, tá bom? Se você for novo, caiu aqui de paraquedas, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho da notificação na opção todos pra não perder nenhuma história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!